inteiro parece estar falando sobre George Floyd, Rayshard Brooks, sobre o caso Miguel, que caiu da janela em Pernambuco, sobre João Pedro, assassinado pela polícia do Rio de Janeiro, e Black Lives Matter. Nesse contexto, como se posiciona a comunidade judaica? Como judeus, se fala sobre uma obrigação de nos responsabilizarmos sobre qualquer tipo de discriminação e evitar que outro holocausto venha a tomar forma de alguma maneira. Deveríamos, então, nós, judeus, ser os combatentes na linha de frente da luta contra o racismo? A realidade pode ser muito diferente se pensarmos de um ponto de vista de uma comunidade ashkenazi normativa. Predominantemente brancos, temos todos os privilégios de um branco no Brasil, e dificilmente se reconhecem judeus na rua. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma visão bastante específica. Quem são os judeus negros na comunidade judaica e como se posicionam sobre sua negritude? Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, jornalista, falo com você diretamente de Santiago, no Chile. Hoje a gente tem 3 convidados, o Gabriel Richards, a Rebeca Regen. Falei certo, Rebeca? Falou sim, tá certinho. E esse ainda mais difícil, Maurício Korenchendler. Falei certo também? Falou sim, falou sim. Então tá bom. E a gente vai pedir para cada um deles se apresentar brevemente, mas o mais importante é que você saiba o que eles têm em comum. Eles são negros e são judeus. Então vou começar pedindo para a Rebeca se apresentar bem rapidinho, assim, quem é você, Rebeca? Então, meu nome é Rebeca Regen, eu tenho 17 anos, vou fazer 18 daqui a pouco. Faço parte da comunidade judaica desde que eu nasci, praticamente. Estudei no TTH Barilão, colégio religioso, aqui no Rio de Janeiro, até o ensino médio. Depois eu fui para o Hort, um outro colégio judaico. Hoje em dia eu faço enfermagem na UFRJ e eu faço parte também do movimento juvenil Hashomer Hatzair, que é o movimento judaico aqui no Rio. E você, Maurício, quem é você? Olá, queria agradecer o convite à Amanda e ao Instituto Brasil-Israel, o IB. Eu sou um judeu negro que estudei no Eliezer Steinberg faz muitos anos, ao contrário da Rebeca. Eu já sou mais velho, sou bem velhinho, embora não use bengala, sou formado em Direito, atualmente eu curso História na UERJ, e eu nunca participei de grupos juvenis da comunidade, embora eu frequentasse muito, principalmente para jogar futebol, né, a Hebraica Rio. Não, tá ótimo para a gente começar. E você, Gabriel, quem é você? Acho que a sua história é um pouco mais diferente, né, dos outros. Conta um pouquinho pra gente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Richards, tenho 22 anos, sou estudante de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou madrir do movimento juvenil judaico-sionista Hashomer Hatzair. Vocês têm histórias bem diferentes, né? Enquanto o Maurício e a Rebeca sempre estiveram inseridos, né, de alguma forma na comunidade, o Gabriel passou por um processo e se aproximou já mais velho. Agora, como ele contou pra gente, tem um envolvimento bem próximo também, sendo madrir, né? Para quem não sabe, madrir é como se fosse um monitor de movimento juvenil judaico. Então, Gabriel, como que foi para você esse processo de aproximação, de entrada na comunidade judaica? E depois quero saber da Rebeca e do Maurício como que foi também, né, enquanto judeus, o processo de aproximação com a negritude. Pode começar você, Gabriel. Esse meu processo de entrada na comunidade judaica foi um processo bem complexo e intenso, né? Na verdade, tudo começou quando eu comecei a questionar, né, sobre a religiosidade da minha família, que é evangélica, protestante. Então, aquilo ali não me contemplava, né, tipo, os cultos não era algo que eu me sentia confortável. Então, eu comecei a pesquisar, assim, sobre religiões e nesse processo eu começava a perguntar a amigos de diferentes denominações religiosas sobre a religião deles, enfim, pegava livros, pesquisava sobre mentores de diversas religiões, só que ainda não fazia muito sentido para mim, né, de tantas coisas que eu pesquisei. E aí eu pesquisei sobre islamismo também e judaísmo, mas o judaísmo especificamente foi quando
eu, nessa pesquisa, né, muito árdua em vários segmentos religiosos, decidi dar uma parada e voltar de novo para a igreja evangélica. E nesse processo de retorno foi quando eu comecei a pesquisar mais, né, sobre o cristianismo. E aí nesse processo, né, de tentar entender de onde surgiu o cristianismo, o que era de fato o cristianismo, eu me deparei com o judaísmo, né? Porque eu pensei, nossa, Jesus era judeu, então eu acho que eu preciso estudar sobre o judaísmo. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o judaísmo. E esse processo de estudar sobre o judaísmo foi uma coisa assim muito prazerosa que não tinha acontecido comigo antes. Quando eu comecei a entender sobre a culinária judaica, a cultura judaica, o pensamento judaico, aquilo tudo fazia muito sentido para mim. Então, foi quando eu comecei a pesquisar a fundo sobre isso. E aí, nesse processo, eu também pensava, bem, os católicos se reúnem, né? Os jovens se reúnem. Tanto que teve a Jornada Mundial da Juventude. Os evangélicos também se reúnem. Tantos segmentos se reúnem. Acredito que os judeus também devem se reunir. Então, eu vou botar aqui na pesquisa jovens judeus. E aí foi exatamente isso. Botei lá, né, no Google, jovens judeus. E o primeiro grupo que apareceu foi o Hashem Eretz-Sair. Foi quando eu entrei em contato com o Hashem Eretz-Sair, falei sobre a minha história, né, sobre a minha pesquisa, falei sobre o que eu estava procurando, né? E aí eles disseram, não, tudo bem, ok, mas aqui nós não somos religiosos, né? A gente tem uma outra perspectiva de judaísmo e tudo mais. Mas, olha só, você se quiser conhecer, pode vir aqui no Yom Sport, vai ser na Hebraica, tal dia e tudo mais. E aí, beleza, fui lá no Yom Sport, na Hebraica, e foi maravilhoso, fui muito bem recebido, brinquei pra caramba. Eu tava nessa transição, né, de adolescência, de pré-adolescência pra adolescência. Eu já tinha de 13 para 14 anos, algo assim. E, e foi muito legal, assim, foi muito bom, foi muito bem recebido. E foi inclusive lá que eu escutei a primeira vez a língua hebraica, sabe? Então tudo isso pra mim era uau, incrível, fazia muito sentido. E foi muito bom, eu gostei muito. Então essa entrada na comunidade judaica foi dessa maneira. Foi na hebraica, no Yom Sport, né? E assim, no susto, encontrando todo mundo que eu não conhecia, era isso. E um espaço majoritariamente branco, não tinham pessoas negras lá. Bastante interessante, Gabriel, sua história. E Maurício, para você, né? Você tem contato com uma comunidade acadêmica, universitária, tentou se aproximar do movimento negro? Como que foi o seu processo de entendimento enquanto pessoa negra, além de judeu, e essa aproximação? Só para fazer aí um apanhado geral, eu estudei no Eliezer, né, desde a primeira série da primeira série do fundamental até o terceiro ano. Eu sempre fui digamos assim, o diferente. Eu sempre circulei por espaços predominantemente brancos, né, de classe média, e o que me, enfim, alguns casos que aconteciam tanto dentro do colégio, né, de preconceito, tinha, e fora também, por exemplo, eu me formei em Direito na PUC, e lá, quando eu me identificava como judeu, as pessoas elas estranhavam, porque tem todo esse estereótipo, como a Amanda bem falou, né, na apresentação do podcast, do judeu associado ao branco, e que também tem muito dessa questão da europeização, né? No Brasil, a gente tem muito esse referencial, então as pessoas elas se espantavam como se não existissem judeus de outras regiões que não a Europa. Não que seja o meu caso, de origem familiar. Em resumo, era isso. Queria também destacar que sempre que tinha algum caso de injúria racial no colégio, a pessoa que a praticou era sempre punida. A gente pode até discutir qual é a punição adequada dentro de um colégio, mas sempre se tinha uma postura de enfrentamento em relação a esses casos. Passando agora para a questão, você perguntou do movimento negro, do ambiente acadêmico. Então, na UERJ, vou falar mais da UERJ, que é a experiência mais atual que eu tenho, e que é uma das que tem sido a mais formadora, né, política para mim, digamos assim, no sentido amplo. Eu esqueci de me identificar, né, como comunista. Eu sou
comunista, né, a cartilha do marxismo, enfim. Na UERJ eu não tive essa aproximação com o movimento negro. Existe muito discussões dentro do movimento negro, que aí elas vão de encontro às discussões marxistas, que envolve a questão do colorismo, né, do tom da pele, que ignora o processo histórico de miscigenação, enfim, mas eu sempre estive dentro dessa luta política do marxismo, não do movimento negro, mas também nunca sofri nenhum rechaço, né, nem por ser judeu e nem por ser negro de pele clara, digamos assim, né? Em relação eu não sei se eu posso entrar agora, se eu devo entrar agora na questão do judaísmo, existe, obviamente, algumas confusões que se estendem, né, para diversos campos, e não só de, você é judeu como negro, isso aí, na UERJ, por incrível que pareça, acho que isso foi menos, digamos assim, espantoso do que quando eu me identificava como judeu na PUC, né, por ser negro, né? Enfim. Mas a gente sempre tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer, identificar. Em resumo é basicamente isso. Uhum. E Rebeca, conta pra gente também um pouco da sua história. A negritude, ela sempre esteve presente na minha vida, né? O meu pai é preto, a família do meu pai é preta, então essa foi uma cultura que eu sempre estive próxima, mas eu acho uma coisa interessante que eu não sei se os brancos sabem, mas é que muitos pretos se descobrem pretos ao longo da vida, né? Uhum. A gente passa por esse processo de entender que lugares a gente ocupa e que lugares a gente não ocupa pela cor da nossa pele. E eu, por ser filha de um casamento interracial, eu também passei por esse processo um pouco mais tarde, porque eu não era nem tão branca para estar nos espaços brancos, e eu não era nem tão preta para estar nos espaços pretos, né? Assim, mais ou menos. E a gente também sofre principalmente aqui no Brasil, uma tentativa de talvez amenizar o negro, né? A gente cria várias outras palavras para dizer que alguém é negro. Então ela é morena, mulata, da cor do pecado, enfim. Eu sempre me encaixei nessas nomenclaturas, né? Até boa parte da minha vida, até eu entender que isso era uma forma das pessoas evitarem me chamar de negra, de preta, enfim. Então, essa descoberta, para mim, aconteceu quando eu tinha uns 13 anos, né? Eu já tinha passado por diversas situações de racismo na minha vida, mas a gente fica tentando, assim como a gente tenta achar outros nomes para chamar alguém de preto, a gente tenta achar outros nomes para dizer o que é racismo, né? Uhum. Então, bullying, medo, defesa, enfim, a gente fica achando qualquer outro nome para não dizer que é racismo. E quando eu entendi que eu era preta, eu entendi que eu sofri racismo a minha vida inteira, que o meu pai sofreu racismo a vida inteira, e a minha negritude foi uma descoberta, né? Quando eu fui ficando mais velha, teve um ponto crucial, inclusive, que foi numa palestra no Chomer, que foi uma palestra sobre feminismo negro, e eu não me identificava ainda como uma mulher preta, e eu lembro da palestrante chegando e falando, tipo, só tem uma pessoa preta nessa sala. E aí eu lembro que eu olhei assim em volta e falei, só pode ser eu, né? Acho que quanto mais brancos os ambientes que a gente frequenta, mais preto a gente fica, né? Acho que a nossa cor grita, né? A minha cor grita a minha cor gritava quando eu entrava na sala de aula no Barilã, a minha cor grita quando eu entro no Chomer, em outros espaços majoritariamente judaicos e, por consequência, majoritariamente brancos. Então, acho que todo esse processo foi muito importante para eu estar no momento que eu estou hoje, de estar lutando por essa causa e de ser uma questão muito presente na minha vida.
Infelizmente, eu não tive a oportunidade de entrar no coletivo negro da faculdade, né? Assim que eu entrei em contato, eu ia entrar, que a gente começou o isolamento, então eu não cheguei a ter muita participação. E acho que até por eu estar a minha vida inteira em ambientes majoritariamente brancos, quando eu não estava com a família do meu pai, a minha luta antirracista sempre foi uma luta solitária, né? Eu estava sozinha, né? Onde quer que eu fosse, até por eu estar frequentando espaços que pessoas pretas normalmente não conseguem ocupar. A minha luta sempre foi uma luta solitária. Eu comecei a pesquisar movimentos e a buscar isso fazer parte realmente agora mesmo, que eu entrei na faculdade e acho que pela primeira vez em 18 anos, né, eu não era a única ou uma das únicas pretas no espaço. Acho que é isso, acho que é minha descoberta, né, sobre a negritude, enfim. Uhum. Queria concordar com a Rebeca sobre essa questão do se descobrir, do amenizar, mas principalmente quando ela diz, né, que para alguns espaços não se era negro o suficiente, para outros não se era branco o suficiente. Isso é algo que é muito muito forte, muito latente também dentro de determinadas militâncias, que eu acho que e sobre o descobrir é isso, né? Eu, bem ou mal, como criança, eu sempre tive adolescente, sempre tive essa questão, era, né, chamado de, enfim, de neguinho, sempre de forma pejorativa, mas isso eu sempre estive ciente, né? Só que em determinado ponto a gente começa a se ver não como alguém que quer deixar de ser, como se isso fosse possível, né? E entender o que somos e a partir daí construir não, né? Mas desenvolver uma nova postura política. E o outro caminho, como, não sei também o quanto vocês estão na militância negra, a Rebeca contou um pouco que estava aí prestes a começar isso dentro da faculdade, mas como é ser um judeu num ambiente negro? Causa um estranhamento? O Maurício começou a contar um pouquinho também. Existe um olhar diferente por esse estereótipo judaico tão europeu, quase polonês, né? Todo mundo acha que o judeu é branco, loiro muitas vezes. Teve esse choque em algumas situações. Acho que o Maurício ele começou a falar, pode começar contando pra gente. Não, eu acho que só para complementar, né, eu acho que isso acontece não só dentro do movimento negro, mas eu tenho observado também no movimento LGBT, né? Parece que o judeu ele é sempre alguém que tenta se apropriar de uma pauta ou de uma bandeira que não é a dele, né? Então, como eu tinha dito, eu não percebi isso. Eu não sei se a Rebeca ou o Gabriel eles tiveram essa experiência. Eu confesso que eu não percebi, mas também, como eu falei, as minhas aproximações elas são mais do campo do comunismo, do marxismo, não do movimento negro estrito senso. É óbvio que não quer dizer que não tenham dentro do meu campo político negros, judeus, enfim. E eu acho que talvez a questão que possa gerar um pouco de confusão é a questão do Estado de Israel. Eu não vou entrar nesse ponto, não sei se em algum momento da conversa a gente vai entrar, mas eu, Maurício, sempre me identifico como brasileiro, né, e não israelense. Eu sou um brasileiro judeu, negro, enfim, tem várias características. Então, e eu não sei se, porque eu também deixo isso bem claro sempre, eu sempre deixo isso muito claro, né? Tanto que eu sou judeu, quanto que eu sou negro não precisa, mas que eu sou brasileiro, porque eu acho que a gente eu já, não sei se é uma forma de pré-defesa minha, de já evitar ou já adiantar determinadas problematizações, questionamentos em forma de questionamento e não de afirmações. E você, Gabriel, como é que você sente isso na sua vivência? Quanto à minha aproximação com a negritude, ela sempre existiu, né? Eu sou de uma família negra, então eu sempre me considerei negro. Minha mãe já passou por experiências horrorosas quanto ao racismo, e eu também, né? Então, assim, os olhares é o clássico, né? Principalmente do racismo brasileiro. Como alguns intelectuais dizem, é um crime tão perfeito que, com essa noção de mito da democracia racial, com a noção deturpada de que aqui coexistimos pacificamente,
As pessoas acham que não existe racismo. E é tudo muito sutil, né? A gente só percebe isso com um olhar muito apurado. Quando eu comecei a me dar conta que eu era um estudante de escola pública e a maioria dos meus amigos que eram brancos estudavam em escolas particulares, eu comecei a entender essas disparidades. Quando eu participava de grêmios, né, de luta e tal, em escolas públicas que reivindicavam uma educação pública gratuita e de qualidade, muitos amigos meus brancos não tinham essa necessidade porque tudo o que eles queriam tinha em suas escolas, né? Então, esse meu encontro com a negritude, ele sempre existiu, né? E ele sempre estava ali. A Rebeca pode ir falando um pouco, então, sobre esse outro caminho, né? Rebeca, você falou bastante sobre essa vivência na sala de aula, também no Chomer, que foi quando você teve esse primeiro, esse estalo, né? Desse descobrimento, como você estava falando, enquanto mulher negra, e no outro caminho, como é que isso foi na sua vida? Como é que é, na verdade, né? Sim, meu questionamento veio mais pela parte judaica do que pela parte negra, né? Eu lembro de um episódio na escola também, que um colega de classe perguntou se eu era dessa cor mesmo ou se eu tomava muito sol, porque ele nunca tinha visto um judeu preto. E então esse questionamento para mim veio mais dessa parte, e o questionamento dos negros eu concordo bastante com o que o Maurício falou, que é mais pela questão de Israel mesmo, né? Pelo questionamento, enfim, desde a criação até o governo atual de Israel, mas essa acho que é uma pauta que eu consigo esclarecer e dizer quais são os meus pontos em relação a ela, que muitas vezes são os mesmos do que o resto do movimento negro. Então, esse ponto acaba não sendo muito divergente, né? Eu acho que também tem uma diferença, porque o negro você não precisa fazer pergunta nenhuma, né? Você olha e você sabe que ele é negro. O judeu, não. Então, acho que também causa essa diferença, né? Do porquê que a reação da comunidade judaica é diferente da comunidade negra, porque, né, é mais fácil saber que alguém é preto do que saber que é judeu. Acho que também a gente acaba falando até acho que não, eu não digo privilégio, porque eu acho que pessoas pretas não têm privilégios, né? Mas é que eu, por ser judia e por fazer parte da comunidade judaica, também ocupo espaços que essas pessoas pretas não ocupam, né? Eu frequentei 2 escolas particulares de elite a minha vida inteira, em bairros nobres. Eu frequento espaços de elite mesmo, e que a maioria dessas pessoas pretas não ocupa esses espaços, né? Esse também acaba sendo um fator de divergência, mas que, pelo menos nos movimentos pretos que eu já tive contato, não são algo negativo, né? Eu entendo que essas pessoas, por estarem em outro lugar, sofrem opressões diferentes das minhas em alguns pontos, né? Diferentes e opressões que eu não sofro por ocupar esses espaços que eu ocupo, mas eu também consigo me utilizar, né, disso pelo movimento, né? Então, aproveitar que eu faço parte da comunidade, que eu tenho, por exemplo, um podcast que eu posso falar abertamente sobre isso, para representar o movimento, né? E que esse espaço que eu estou ocupando, por ser judia, outros pretos que não são judeus não vão conseguir ocupar. Então, eu acho que é isso, assim, minha experiência um pouco com o movimento e com a comunidade no geral. Isso que a Rebeca falou é uma questão muito importante, porque eu sou de classe média, sou filho de uma professora. Meu pai foi falecido desde que eu era bebê, enfim, então basicamente criado por uma mãe judia, professora estadual, e eu reconheço realmente que a questão da cor, ela acaba sendo algo que sai com mais destaque do que a questão da religião, mesmo que eu me identifique a religião. Parece que também muitas vezes, como o exemplo que eu dei na PUC, né, quando eu me identifiquei como negro, a pessoa falou, você não é, como se isso fosse um problema, né? Que a questão ela não é você ser judeu ou você ser negro no espaço, né, majoritariamente, mas essa junção das duas coisas, às vezes, parece que no imaginário está muito
muito distantes, né? Por causa justamente dessa questão da europeização. A gente tem também muitos imigrantes que vieram da Europa por causa do antissemitismo, em especial também o nazismo. Então, essa questão. Ser negro na comunidade judaica é, resumidamente, ser uma das únicas pessoas negras desses espaços, né? Então, eu acho que é isso, assim, resumidamente é isso. E quanto a ser judeu na militância negra, é uma questão que muitas vezes gera um debate, gera um questionamento, né? As pessoas ficam interessadas, curiosas. Como é que acontece isso? Como é que é isso? Tudo mais. Mas como é que é? Pera aí. Muitas vezes eu tenho que explicar, né? Que essa possibilidade, isso existe, né? Então, muitas vezes eu tenho que me referenciar, né? A judeus etíopes, a judeus mizrahim, né? Enfim, tudo isso por uma questão de localização mesmo, né? De um mapeamento para que eu não fique isolado nessa situação toda. Porque falta muita representatividade nesses espaços, né? De pessoas negras judias no contexto brasileiro. Então, eu preciso me referenciar. E nesse referenciamento, as pessoas conseguem, de alguma forma, entender como é que o meu corpo ele participa, né, dessa comunidade, dessa coletividade da comunidade judaica, que é no contexto de pessoas que são majoritariamente oriundas da Europa, né, isso por um contexto histórico, social e tudo mais. Mas que, enfim, eu acho que entender esses processos ajuda bastante a gente não se sentir isolado e também ajuda muito a gente não reproduzir ignorâncias, né, a respeito de uma coisa que a gente não entende muitas vezes, né? Porque tem gente que acha que não há uma possibilidade de haver um casamento interracial entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, que é judia, por exemplo. Muita gente não vê a possibilidade, não pensa na possibilidade de, por exemplo, um judeu etíope vir morar no Brasil, ou de um judeu egípcio, que é negro, vir morar no Brasil, né? Ou de uma pessoa convertida, negra, frequentar uma sinagoga, né? Participar da comunidade judaica. Então, muitas vezes eu acho que tem a ver com esse imaginário branco e tudo mais, de que todo judeu é branco, não sei o que, nananã, que às vezes acontece sim dentro do movimento negro, mas não é um problema muito grave. É algo que explicando, conversando, né, as pessoas compreendem e entendem esse panorama e tudo mais. Bom, então vocês relataram um pouco da experiência, né, circulando nesses dois ambientes. Em geral, vocês não, pelo menos no âmbito acadêmico, vocês não sentiram preconceito. Mas, segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 1.690 judeus negros. Mas muita gente talvez nem saiba disso. Como que esse desconhecimento impacta a vida de vocês? Começando por você, Maurício. Esse conhecimento que você diz do IBGE? Esse dado, assim, então, Eu não sabia, eu como... não conhecia o dado, não. Mas esse O desconhecimento impacto é de por parte surpresa. da comunidade de que essas pessoas existem, porque eu acho que dentro da nossa Sim. comunidade as pessoas nem sabem que existem judeus negros. É como esse desconhecimento que sim, Sim. vocês existem e estão na nossa comunidade afeta a vida de vocês. Uhum. Olha, eu acho, como eu estava falando aqui, essa questão da europeização, da comunidade, e aí eu queria também falar de um aburguesamento, embora não seja burguesia, mas no sentido de a comunidade judaica ela se tornou majoritariamente de classe média. Então, eu me lembrei que eu ia falar, existe uma referência, e aí eu acho que entra nessa resposta, que é a questão do judeu ao rico, né? E é óbvio que isso não é uma realidade, embora talvez muita gente, quando faça essa associação, queira colocar a questão da classe média, e aí, enfim, a maioria da comunidade judaica eu entendo que ela está na classe média, e eu reconheço que ser confundido, né, com uma pessoa rica, uma pessoa abastada, num país em que os abastados e os ricos, enfim, eles são privilegiados, alguns até controlam e modulam,
não acho que é o maior dos problemas. Às vezes, algumas posições minhas acabam sendo polêmicas, né? Então, sobre essa relação, eu acho que a estrutura que a gente tem, se a gente tinha na Europa e uma estrutura, um antissemitismo que era estrutural, e ainda é, né, o antissemitismo na Europa é estrutural, a gente também precisa compreender aqui no Brasil que as estruturas que nas quais nós nos fundamos inclui, né, o racismo. E a gente acaba, em graus maiores ou menores, reproduzindo isso, porque a linguagem ela é construída com base nessa estrutura. Então a gente vai acabar utilizando, estou dando um exemplo, né? Utilizando em alguns momentos alguns termos, alguns conceitos que vão tender para o racismo, para o machismo, para a LGBTfobia. E aí eu acho que isso influencia também na forma como a própria comunidade olha para a existência dos judeus negros. E como muitos podem estranhar justamente por causa de toda essa estrutura que, de um lado, não associa necessariamente judeu a negro, embora a gente tenha, por exemplo, os etíopes, marroquinos, enfim, entre outros. No Líbano, acho que também tinha, então a gente tem até árabes, né? E essa questão de que também inconscientemente a gente acaba percebendo como não só algo ruim a questão de ser negro, mas como ser judeu basicamente uma questão europeia. Então, talvez eu encare esses dados com surpresa, porque eu não conhecia. E aí tem outro ponto também. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele diz que ele não, embora ele tenha um tom de pele até mais escuro que o meu, ele não se reconhece como negro, e aí ele entra nessas discussões de que ele não seria porque não consideram, e ele não vê como ele se considera, né? Então também tem essas questões, e às vezes a gente até inconscientemente quer refutar isso, como se ser judeu fosse algo diferente ou incompatível, né? Se judeu fosse algo incompatível com ser negro. E você, Rebeca, como que essa questão impacta você? Então, eu também descobri esse dado ontem na outra entrevista que eu dei pro Daniel. Foi o Daniel que passou pra gente também, a gente não sabia. A gente também não sabia, não. E assim, eu queria saber onde estão esses judeus também, porque eu conheço só o Gabriel, conhecia, né? Só o Gabriel de outro judeu preto, né? Eu acho que além dessa questão, acho que eu vejo muito isso, né? Acho que às vezes esses pretos também acabam tentando fugir um pouco desse lado judeu. Acho que também, talvez, por essa questão de ser uma cultura majoritariamente europeia, né? Que a gente vê dessa forma. Não sei, assim, eu acho que para mim é até um número grande, né? 1.600 pessoas, eu só conhecia uma, outra, né? Mas eu acho que é isso, esse desconhecimento causa esse estranhamento, né? Que eu falei, desse meu colega que a gente devia ter 13, 14 anos, e dele perguntar se era dessa cor, porque ele nunca viu um judeu preto, né? Então eu acho que esse desconhecer, ou de talvez serem pessoas que não estão tão próximas da comunidade em si, causa realmente esse estranhamento, né? De será que existe, ou de já não esperarem que a gente é judeu quando a gente entra em algum espaço, de estranharem, enfim. E como o Maurício falou, também é uma questão que está enraizada, né, na nossa cultura, acho que não só a judaica, né, na nossa cultura branca, europeia, ocidental. Eu acho que é isso, já tá bem estruturado. Acho que nem se as pessoas tivessem conhecimento mesmo desse dado, ia prevenir esse estranhamento. E entre ser negro e judeu, eu não tenho uma característica que eu me identifico mais. Eu sou os dois e ponto, sabe? Eu experimento os dois com a mesma intensidade, ponto, porque isso faz parte da minha existência. Então, assim, eu não tenho dúvida quanto a isso, embora outras pessoas possam ter, mas isso não me interessa. Eu não tenho dúvida quanto a essas duas posições na sociedade que eu tenho. Quando
a gente está falando de como essas identidades se unem na nossa vida, é claro que as pessoas vão olhar e vão falar: ah, judeu e negro, como assim? Né? Existem judeus negros? Sempre vão haver perguntas, mas é sempre do outro, né? Tipo, sempre são das pessoas que não têm conhecimento sobre a realidade da comunidade judaica no mundo, né? São pessoas que não têm conhecimento do que é o Estado de Israel, né? Não têm conhecimento da pluralidade que é os segmentos, né, distintos e variados da comunidade judaica, não só ideologicamente, como teologicamente e também étnico-racialmente falando, né? Então a gente tem os Mizrahim, temos os etíopes, temos os Sefaradim, fora pessoas de casamentos interraciais, pessoas convertidas, enfim, há uma pluralidade de pessoas não brancas presentes na comunidade judaica. Então, é a gente entender mais esses processos e entender que eles existem nas pessoas que não são brancas, e essas pessoas precisam entender também que tudo bem, né? Se não existe um entendimento por parte das outras pessoas para compreender a sua existência, isso não é um problema seu, é um problema dessas pessoas que não estudam, que não pesquisam a respeito disso. Desconhecimento das outras pessoas deve ser algo, claro, né, que na medida do possível a gente deve colaborar para que essas pessoas saiam desse processo de desinformação, mas e é isso que eu faço quando as pessoas dizem: ah, como assim você é judeu e negro? Eu falo: ah, meu filho, você nunca ouviu falar de judeus etíopes, você nunca ouviu falar de judeus mizrahim, né? Eu acho que é isso. Mas também se a pessoa ficar negando o tempo inteiro, eu não posso fazer nada, assim, né? E aí é um problema dela, não tem nada a ver com isso. E aí, indo para uma parte mais prática da coisa, né? A gente começou esse episódio falando sobre esse momento, né, de vidas negras importam, Black Lives Matter no mundo inteiro e toda essa coisa. Na opinião de vocês, qual que é o papel da comunidade judaica no combate ao racismo, né? Acho que uma frase que me impactou muito nesses tempos em que a gente como branco tá ouvindo muito mais as pessoas negras falarem, é que o racismo é um problema de gente branca, inclusive porque quem criou o racismo foram os brancos, né? Acho que isso é uma coisa que todo mundo precisa pensar, todo mundo, especialmente os brancos. Então, como comunidade judaica, um povo que já passou por tanta perseguição, que até hoje sim tem casos de intolerância e preconceito, por que o judaísmo precisa, ou se vocês acham, né, que o judaísmo precisa atuar nessa frente de combate à discriminação e ao preconceito? Rebeca, acho que a gente pode começar com você. Primeiramente, eu acho que a comunidade judaica, ela acaba muitas vezes se fechando para o resto do mundo, né? Acho que a gente acha que é uma comunidade que vive isolada, né? Não tem outros problemas que não dentro da comunidade. Às vezes uma comunidade que até historicamente parou lá na criação de Israel, né? Depois do Holocausto, e muitas vezes não se integra, né, dos assuntos que estão acontecendo. Acho que a gente esquece às vezes que a gente está inserido numa sociedade muito maior, numa cidade, num estado, num país, num continente, enfim. E que é uma minoria também, né? E que, exatamente, né? Acho que a gente talvez esquece isso muitas vezes. Para mim, a questão também mais importante é que acho que é exatamente isso que você falou, né? O racismo é sim um assunto dos brancos, é uma responsabilidade deles, né? Não tem como a gente querer acabar com o racismo se a gente não atingir as pessoas que são responsáveis por ele. E como a comunidade judaica tem a sua maioria branca e de classe média alta, enfim, eu acho que é uma comunidade que deveria estar ciente desse assunto, porque acho que até também falando de Holocausto, né, muitas vezes a gente esquece que os pretos também morreram junto com os judeus no Holocausto, né? Uhum. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que são pessoas brancas que são privilegiadas, né? Que deveriam reconhecer os seus privilégios, reconhecer os espaços, né? E tentar organizar como uma comunidade o que fazer com eles, né? O que fazer a partir dos seus privilégios para promover não só uma comunidade, mas uma sociedade, um país, um mundo, enfim,
mais igualitário, não só para os judeus, né? Eu acho que às vezes a gente se prende muito a falar de antissemitismo, que realmente ainda acontece, mas se a gente for comparar com o racismo, eu acho que, né, a gente consegue desviar esse debate muito facilmente. E principalmente aqui no Brasil, que o racismo mata todos os dias, né, todas as horas, né, a cada 23 minutos morre um jovem preto. Eu acho que isso é um dado que as pessoas não conhecem, muitas pessoas não conhecem. Enfim, eu acho que o papel da comunidade judaica é exatamente esse, né, entender o seu lugar de privilégio, né, por mais que ainda ocorra alguns tipos de opressão, ainda ocupam um lugar privilegiado e se apropriar disso para realmente construir mudanças e falar de Tikkun Olam, né, que é um conceito judaico, e realmente se apegar a isso, né, e não um Tikkun Keilat, né? Gabriel vai falar agora um pouco para a gente também o que ele acha sobre esse assunto, qual o papel da comunidade. Quando eu penso no papel da comunidade judaica no combate ao racismo, eu penso num papel que é de falar mais sobre representatividade. Não só de pessoas negras, mas também de mulheres e tudo mais. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, agora a Penina, né, que é a ministra de Migrações em Israel, ela é negra, de origem etíope e judia, claro, né? E por que as pessoas não falam sobre ela? Acho que é sobre isso, sabe? Pelo menos no Shomer há um esforço, né, e eu faço parte desse processo. Há um esforço educativo da gente falar a respeito disso, né? Não só de judeus negros, mas também de pessoas negras em geral. Mas a comunidade judaica deve entender que existem pessoas negras dentro da sua comunidade, que elas existem, que elas têm seus trabalhos, que elas fazem coisas na sociedade, que elas contribuem de alguma maneira. Assim como a comunidade judaica enxerga isso em pessoas brancas, ela deveria também tentar enxergar isso em pessoas negras. E existem tanta coisa legal que pessoas negras judias estão fazendo, e tem tanta coisa bacana da cultura negra judaica que a gente podia conhecer melhor. Por que não se fala mais a fundo da cultura Mizrahi? Porque a gente conhece tão pouco, né? Porque a gente conhece tão pouco sobre a cultura etíope. E outra, por que em Israel essas pessoas passam por um processo tão pesado de discriminação? É só acompanhar as notícias israelenses para estar a par dessa informação. Nós sabemos disso, né? Que pessoas judias negras em Israel sofrem uma discriminação terrível. Então, eu acho que a comunidade judaica deveria denunciar mais e falar mais sobre a existência dessas pessoas na comunidade, porque senão a ideia racista e antissemita de que não existem pessoas judias negras vai perdurar, não só entre alguns judeus ignorantes que não sabem sobre essa realidade, mas também entre não judeus. Eu acho que é isso, assim. E você, Maurício, qual que é a sua opinião sobre a atuação da comunidade no combate ao racismo? Posso ser um pouco polêmico? Por favor. Enfim, eu acho que a Rebeca colocou alguns pontos cruciais, como a questão do antissemitismo. Ela também falou do fechamento para o resto, e eu acho que realmente tem muito disso. Eu acho que a comunidade judaica ela se fecha muito, e é óbvio, quando eu estou falando comunidade judaica, eu não estou dizendo que são todos os seus integrantes, mas quero falar num sentido, tanto que, por exemplo, a Rebeca, que faz parte da comunidade judaica, ela é crítica, ela tem esse posicionamento, eu também, em grande parte, concordo com ela, então a gente vai ver que não é como um todo, mas eu quero falar majoritariamente, principais instituições, quando eu falo comunidade judaica é nesse sentido, assim como quando eu me referi, sei lá, aos evangélicos, eu vou estar me referindo também nesse sentido de majoritário, de principais referências, né, enfim. Então, eu acho que a comunidade judaica realmente ela se fecha, a meu ver, numa zona confortável, aspas, desconfortável, que é muito em razão do que nós sofremos na década de 30, com o que culminou na década de 40 com o Holocausto. E aí eu entendo que o Holocausto ele é um crime contra os judeus, contra os ciganos, contra os comunistas, mas ele é um crime contra a humanidade. Então, quando, por exemplo, a gente vai falar de... E aí eu quero pegar o racismo num sentido mais amplo,
No Brasil, a gente tem a questão do racismo com destaque para a cor da pele, nos Estados Unidos também, mas a gente tem, por exemplo, historicamente, a gente pode pegar o exemplo da China e da Coreia, que historicamente foram colonizados pelo Japão e eram tratados como seres inferiores. Então tem essa questão também do colonial, né? Colonialismo. A gente tem uma questão polêmica que é no Oriente Médio, na questão Israel-Palestina, em que a gente vai ter muitos palestinos que vão ter restrições a direitos, que não são as mesmas que israelenses judeus teriam. Então a gente vai ter espalhado pelo mundo essa questão do racismo enquanto uma raça superior, uma raça que leva a civilidade na base da violência para outras inferiores. Alguns a gente vai ter tidas como inferiores, né? Essa é a lógica que a gente vai ter no mundo, e aí aqui no Brasil a gente vai ter, e nos Estados Unidos, a gente vai ter essa questão do fenótipo de pele, assim como no resto da América Latina, os povos originários, aqui no Brasil também, eles estão também dentro dessa categoria de raças tidas como inferiores, que são colonizadas, porque são bárbaras, etc. E tal. E eu entendo que é uma dimensão realmente da humanidade, que a gente luta contra tudo isso. Uma vez um colega meu de sala, negro, e da periferia, ele destacou o quanto às vezes a gente coloca os privilégios em umas frações em que parece que sofrer um pouquinho menos acaba sendo um grande privilégio, né? Mas eu digo, quando eu falo também dos privilégios, eu vou me referir muito às classes dominantes, né, nas diferentes fronteiras, porque elas vão direcionar a construção de uma sociedade pautada nessa exclusão e precarização enfim, no Brasil seria dos negros, né? Então a gente precisa acabar com esses privilégios. Sobre também a comunidade judaica, eu gosto de pontuar que nós somos uma minoria demográfica. Eu entendo que não somos, no Brasil, pelo menos, uma minoria social, né? No sentido, como os negros, por exemplo, eles são maioria demográfica, mas eles são uma minoria social no sentido de pressão nos rumos da sociedade. Então, o que eu entendo é que para acabar com isso, a gente precisa romper com os privilégios e essa minoria, essa maioria demográfica, ela tem que também se transformar numa maioria social, que vai realmente estar ali ditando os rumos da sociedade. Para reforçar o que a Rebeca falou, né, sobre o antissemitismo, eu concordo, eu entendo que o antissemitismo ele não é um problema, ele existe, ele não é um problema, digamos, central no contexto brasileiro, ele não é onde se constrói o inimigo, pelo menos por enquanto, né? Pelo contrário, a gente vai ter uma aproximação dos setores da extrema-direita com judeus ou com Israel, né? Enfim, então eu acho que... E aí que está também uma outra questão, é um problema nosso sim, porque usando o exemplo do Bolsonaro, que foi na Hebraica, discursar contra negros. Então, a gente tem que colocar um basta, tem que colocar um limite, né, nisso. Enfim, a Hebraica cedeu um espaço para que viesse alguém ser abertamente racista. Isso a meu ver, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a gente quer manter de forma exclusiva o Holocausto para a gente, mas quando na verdade ele é um crime contra a humanidade, e o racismo também é um crime contra a humanidade, assim como foi a escravidão baseada na distinção por fenótipo de pele. Eu queria comentar sobre esse assunto também. O Bolsonaro na Hebraica foi uma coisa horrível, né? Foi uma coisa assim terrível. E eu estava lá, do lado de fora, obviamente, gritando: judeu e sionista não apoia fascista, né? Judeus sem memória, que entraram naquela sala onde estava hoje, né, Jair Bolsonaro, presidente da República, que falou que tinha um negro que pesava não sei quantos arrobas, né? Algo que você utiliza para se referir a gado, né? Como se pessoas negras de um quilombo fossem animais.
falou tantas barbaridades lá dentro daquela sala e pessoas judias estavam de pé batendo palma. Foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrível. E certamente eu estava do lado de fora, junto com companheiros do movimento juvenil Hashem Eretz Sair e com pessoas de outros movimentos juvenis também. E pessoas que não faziam parte de movimentos juvenis, né? Pessoas judias também, mais velhas, adultos, tinham crianças também, pessoas de vários movimentos. Aquilo foi fundamental. Era extremamente importante a gente estar ali. A gente tinha que fazer aquele nosso papel. Aquilo ali foi uma afronta, né? Terrível à democracia e também à memória judaica. Porque as pessoas que estavam lá dentro têm uma dívida histórica muito alta a pagar. Muito alta a pagar. Vide aí o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo e vide também o papel de seus ministros, né, na desorganização do Estado brasileiro, na desestruturação de tudo aquilo que por muito tempo a gente lutou para manter, né, para erguer. Concordo também 100% que isso, eu acho que a gente tem uma mania também, isso não só na comunidade, né, mas, enfim, de dissociar as lutas, né? Então, a gente fala de racismo, a gente fala só de racismo, a gente fala de feminismo, a gente fala só de feminismo, e a gente esquece que são todas interseccionais, né? Eu gosto de usar essa palavra. Inclusive, quando a gente fala do nazismo e do fascismo, a gente fala muito sobre o capitalismo, né? Acho que a gente esquece um pouco esse lado. Então, é a gente entender também que a luta antirracista está junto com a luta anticapitalista, está junto com a luta feminista, está junto com a luta de classes, enfim, eu acho que a gente tem que não dissociar essas lutas e não entender que elas são interdependentes, né? Para mim, no caso, também o veganismo entra, mas aí a gente não está debatendo sobre isso. E, enfim, eu acho que começar a ser mais crítico, né? Começar a entender os processos que nos levaram até onde a gente está hoje. E eu acho que falta muito isso. Aí a gente poderia também entrar numa outra crítica ao sistema de educação, mas eu acho que também parte de um desinteresse que eu acho que também é muito do brasileiro, da cultura brasileira, né? O desinteresse pela política, quando a gente esquece que tudo é política, né? Uhum. Então, o convite para o Bolsonaro palestrar na Hebraica é política. As falas que ele deu, extremamente racistas, tanto contra negros quanto contra indígenas, as falas homofóbicas, enfim, são políticas. Os aplausos que ele recebeu ali foram políticos. E eu acho que a gente tem que começar a ser mais crítico quanto a isso. E como comunidade mesmo, eu digo, né? Não só como indivíduos, e entender que é nosso papel estar ativo, né? Que não é porque não afeta a gente que não importa. Eu acho que o Holocausto é um grande exemplo disso, né? Tem até um texto que fala, né? Quando vieram pegar os comunistas, eu não me importei porque eu não era comunista. Quando vieram pegar os negros, eu não me importei porque eu não era negro. E quando vieram me pegar, não tinha mais ninguém para se importar. Eu acho que esse poema também explica bastante da situação e acho que lembra a gente de não se isentar quando não é com a gente. Eu acho que falta um pouco esse poema na vida de muitas pessoas, né? Pô, perfeito, Rebeca. Quando chama o Bolsonaro, a gente fala que o Bolsonaro é neofascista, proto-fascista, enfim, mas existe meio que uma consensualização de que o Bolsonaro ele tem essas características fascistas. Então, quando se chama o Bolsonaro para falar em nome da liberdade de expressão num clube judaico, parece que a impressão que se tem, eu sei que não é toda a comunidade, mas a impressão que se tem é que para ser fascista pode, ser nazista não, porque o fascismo ele não tinha a coloração do antissemitismo, ele não tinha essa coloração dessa distinção étnica. E a gente precisa entender que não, que eles têm a mesma essência, nazismo e fascismo eles têm a mesma essência e a gente precisa combater sempre os dois. Enfim, o senso comum ele sempre vai falar de tudo. Então a gente precisa menos dizer quem pode ou não falar sobre e mais falar sobre. Né, focar mais no conteúdo do que na forma, nas características de quem está falando. Uhum.
É importante não ficar omisso também, né? Eu acho que tem uma grande confusão, mesmo dentro dos movimentos mais progressistas, do que é o lugar de fala, né? Reconhecer o seu lugar de fala passa por reconhecer seus privilégios e falar a partir desse lugar. Então, enquanto a gente não se posicionar nesse sentido, sem tomar o protagonismo, né, das pessoas negras, do movimento negro, não vai existir luta antirracista dentro da comunidade judaica ou fora, enfim. E essa é uma conversa que não tem que acabar aqui. Foi muito importante vocês toparem falar e eu acho muito importante que as pessoas saibam que existem, sim, judeus negros na comunidade e que estão na luta. E é importante tornar esse discurso, esse debate em prática, né? E complementando isso que a Amanda está falando, acho que quem está acompanhando a gente, quem é parte da comunidade judaica e não tinha até então conhecimento de que tem judeus negros, da relevância exatamente do que a Rebeca falou, dessa interseccionalidade, né, das causas, é sempre um momento de aprender, nunca é tarde para a gente começar a repensar as nossas atitudes e entender que essa coisa que está muito forte agora do branco falar que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, isso não é baseado só em discurso, mas em atitudes. E uma coisa que quero compartilhar com todo mundo que está ouvindo a gente, tenho certeza que o Maurício, o Gabriel e a Rebeca vão concordar, é que muitas vezes a gente chama, nesse caso a gente fez isso, por exemplo, né? Mas a gente chama o negro para falar de negritude. O negro tem muito mais a falar do que só de negritude. Ele pode querer falar de culinária, pode falar de feminismo, pode falar de cinema, pode falar de judaísmo, pode falar de 1000 assuntos. Eu acho que Sim. Na comunidade, todo o espaço que a gente está é muito embranquecido e a gente pode sempre abrir os olhos e fazer, sim, esse esforço de pensar, de olha, eu quero chamar um negro para falar de outra coisa que não seja negritude. Eu acho que isso também é importante e a lição, acho que fica muito para a gente, branco, é isso. Nunca é tarde para você mudar as suas atitudes e fortalecer essa luta, porque racismo é problema de branco, sim. Uhum. Sim, eu acho que, além disso também, a gente parar de usar o lugar de fala ou, enfim, qualquer outro tipo de desculpa para não se posicionar, né? É óbvio que é importante você reconhecer os seus privilégios que existem, é importante você reconhecer que o lugar de fala de um preto sobre racismo é de vivência, né? A gente vai falar de vivências que a gente passou. Esse é o nosso lugar, o nosso protagonismo nessa luta. Mas que não anula o lugar de vocês, não anula o lugar dos brancos de reconhecer práticas que vocês praticam, né? Acho que esse é o lugar. E É o que lugar não do opressor. um lugar do opressor, um lugar de escuta também, mas um lugar que precisa ser ativo, né? Acho que Sim. você falou isso, eu acho que é super importante, que não adianta só postar uma tela preta no Instagram e postar uma frase da Angela Davis e achar que fez a sua parte, né? Eu acho que é nosso lugar, e o lugar é não só de fala, mas é de ação, é de atitude, é de proatividade, é de busca por informação. E busca por informação, eu acho que não é só naquele seu único amigo preto que você tem, que você viu uma coisa de racismo e você vai correndo para ele perguntar o que ele acha sobre. É você buscar isso no seu dia a dia, né? Você lê autores pretos, você vê filmes com diretores pretos, com autores pretos, escutar música e como a Anitta falou, né? A gente não está aqui para falar só de racismo, então eu acho que é isso, né? A gente ocupar esses espaços. Eu acho que eu falei isso ontem também, né? É tomado da gente o conhecimento, é tomado da gente a oportunidade, é tomado da gente o afeto. A gente fala muito no feminismo negro, por exemplo, de solidão da mulher negra. Então, acho que são questionamentos básicos que qualquer um pode fazer, né? Quantas pessoas pretas frequentam a sua casa sem ser para prestar algum serviço? Quantos autores pretos você já leu na sua vida? Se eu te perguntar um ídolo que você tem, as 5 primeiras pessoas que vão vir na sua cabeça são pretas, são brancas? Como é que elas são? Eu acho que são exercícios básicos que a gente pode fazer todos os dias, né? Não deixar o nosso parente fazer aquela piadinha racista na hora da mesa de jantar. Enfim, realmente ser ativo, tomar atitudes que vão ajudar de fato no combate ao racismo e
e não atitudes superficiais, como que para ganhar o selo de não racista, né? Acho que, enfim, acho que é isso. O papel dos brancos na luta antirracista é fundamental. As pessoas negras não lutam contra o racismo sozinhas. É fundamental que as pessoas brancas estejam ao nosso lado. E quando a gente está falando sobre isso, por exemplo, quando uma pessoa branca faz uma referência a intelectuais negros, né? Ao invés de só utilizar intelectuais brancos, utilizar intelectuais negros, utilizar intelectuais indígenas também, falar sobre a história não eurocêntrica, porque eu acho que a nossa história muitas vezes foca na Europa e esquece o resto do planeta. E eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que é sobre pluriversalizar as nossas referências. E o branco tem papel fundamental nisso, já que é ele que está nesses espaços de poder como o representante desses espaços de poder, como o detentor desses espaços de poder. Então, quando ele pode, quando ele tem a chave, ele tem mais que a responsabilidade, tem mais que a obrigação de que lutar contra o racismo, de que botar o dedo na ferida, tentar estancar esse sangue que está jorrando aí há tanto tempo, que é o racismo estrutural no Brasil e no mundo, né? Então os brancos não tem essa de lugar de fala, não. O lugar de fala é fundamental em diversos âmbitos, mas nesse caso específico, quando a gente está falando da luta antirracista, o branco ele é a peça fundamental a par das pessoas negras para lutar contra esse mal. Gente, queria agradecer muito a vocês pela participação, a você, Maurício, a Rebeca e ao Gabriel também, que participaram com a gente desse episódio tão importante, não só nesse momento, claro, a gente usa ganchos das coisas que estão acontecendo na sociedade, mas, enfim, para sempre a comunidade poder refletir, aproveitar esse momento que, óbvio, começou de uma maneira péssima, com 1 milhão de casos no Brasil, como a Rebeca falou, né? O número de mortes de jovens negros no Brasil é algo assustador, mas, enfim, com isso também do George Floyd nos Estados Unidos, é muito importante que a gente pense sobre isso no nosso papel enquanto judeus. Queria agradecer muito a vocês pela presença e a gente com certeza volta a se falar em outras oportunidades. Obrigada, Maurício. Muito obrigada, gente. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite. E acho que é o que você falou, né? A gente está mudando os espaços e não chamar só pretos para falar sobre racismo. Queria agradecer pela oportunidade, pela escuta, enfim, acho que eu consegui dar voz um pouquinho ao movimento, né? E espero que tenha sido muito proveitoso e que as pessoas consigam tirar reflexões muito importantes daqui. Gente, muito obrigado. Instituto Brasil-Israel, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso. A gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que falar sobre nossa realidade, a gente tem que estar junto, conversando, né? O diálogo ele é fundamental numa democracia e isso que está acontecendo aqui é muito bom, né? Faz bem. Eu acho que é um presente, não só para a comunidade judaica, mas para todo mundo que tiver acesso a esse material. Então, valeu aos colegas, né, que estão aqui, falando também, dando informações a respeito dessa realidade de ser negro, ser judeu e lutar contra o racismo. Queria também agradecer ao Ibe e à Amanda também, que fez contato, e a Rebeca e ao Gabriel. Muito, muito legal conhecer vocês e debater com vocês. Obrigada a você, Gabriel, também. Então, até a próxima, gente. Obrigada. Até mais. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.